E aí, turma? Muito bom dia! Estamos ao vivo para mais um Café com Palavra, diretamente aqui de Brasília, Distrito Federal do Brasil. E bora para cima, bora para mais uma live, para mais um crescimento. Vamos juntos. Deixa eu mandar aqui para a galera. Deixa eu mandar live aqui para a turma, que hoje é sexta-feira, né, velho? A galera tá dormindo. Acordar a tropa. Mas vamos embora. Muito bom dia para você que está chegando aí. Muito bom dia para você que assiste as lives salvas. Muito bom dia para você. Boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você assiste. Tem uma galera que assiste a live à tarde, à noite, de manhã. Então tem que dar bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o tema é um tema incrível. Então, deixa a galera entrar aí e pra gente iniciar. É um tema maravilhoso que eu tirei agora. É engraçado, cara. Bom dia, gente. Bom dia. Engraçado que... Turma, ó, vocês que estão aí, vocês estão aí na live, vocês que participam do Café com a Palavra, vai lá no grupo do WhatsApp e manda bora, manda vamos. Manda lá no grupo do WhatsApp, aquela comunidade nossa lá, comunidade Café com Palavra. Eu acabei de mandar mensagem lá. Vai lá no grupo e manda, vamos, que já começou. Engraçado, velho, que eu acordei hoje. Quando eu acordei, a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu acordei foi o tema da live. Foi o tema da live, que eu não tinha preparado nada. E quando eu acordei, veio esse tema na minha cabeça de cara assim, ó, toma. Aí eu falei, é isso então, Jesus. É isso então que você quer que eu fale pro povo. E eu tenho certeza que vai ser surreal. O tema é: a preocupação com o futuro nos impede de viver o presente. Esse é o tema de hoje. A preocupação com o futuro nos impede de viver o presente. E a gente pode traduzir isso como o medo do futuro ou a ansiedade com o futuro. A gente pode traduzir essa preocupação desses três nomes aí. E vamos orar e torcer para que o meu celular não caia e para que eu não caia e para que o meu computador não caia. Porque eu tô num hotel aqui, só que tipo, não tem um lugar para pôr o celular direito. Aí eu coloquei o celular em um lugar aqui duvidoso e tô sentado em cima da minha mala e o computador tá meio inclinado aqui, mas tá tudo certo. Então vamos orar para que nada aqui caia, nada aconteça, que ocorra tudo bem. Fechou? E lá vamos nós. Bora, time, bora. Pega o papel, a caneta, esteja com o coração aberto. Deixa eu fechar a string. Tente permanecer aqui, não se distraia. Vamos pra cima, não se distraia, fica aí comigo até o final. Vai ser bem rápido hoje, tá? Iniciou agora, tem 3 minutos. Pretendo aqui fazer 20, 25 minutos. Se o Espírito Santo quiser mais, a gente vai mais. Mas vamos lá. O tema é: a preocupação com o futuro nos impede de viver o presente. Ou, em outras palavras, a preocupação com o futuro nos impede de desfrutar do presente. De onde surgiu esse tema? Antes de eu começar a fluir aqui, quero fazer um aviso para você que está aqui. Amanhã, sábado, às 21 horas, 9 horas da noite, vai ser o horário da minha palestra do evento que a gente veio fazer aqui em Brasília. Então, para você que vai estar aí de boa amanhã no sábado, 9 horas da noite, eu vou estar ao vivo aqui no Instagram, vou transmitir a minha palestra, só a minha, para vocês acompanharem, assistir. O tema é desenvolvimento pessoal, mas não conto para ninguém não, que eu vou falar só sobre Jesus. É desenvolvimento pessoal o tema, mas eu vou falar Jesus. E vai dar certo. Então vamos lá, time. O que acontece? Toda preocupação com o futuro rouba da gente de viver o presente. Todo medo do futuro, todo medo, ansiedade, preocupação nos tira do estado de presença atual que a gente vive e nos leva ou para um estado no futuro ou para um estado no passado. Porque a gente tem 3 tempos: passado, presente e futuro. Quando a gente está muito preso no passado, a gente costuma ficar
rancoroso, a gente costuma ficar depressivo, a gente costuma ficar ressentindo os sentimentos negativos. Quando a gente está muito preso aqui no presente, a gente costuma procrastinar. E quando a gente está muito preso no futuro, a gente costuma ficar ansioso. Então tem uma coisa ruim para cada tempo. Só que a gente precisa eliminar isso e viver de fato no presente, porém usando o passado como uma biblioteca para a gente aprender com os erros que a gente cometeu lá atrás. E esses erros, olha como é que é a dinâmica. A gente precisa viver uns 10% lá no passado, a gente precisa estar 10% lá no passado, a gente precisa estar 70% no presente e os outros 20% no futuro. Mais ou menos assim a conta, tá? Mais ou menos. Por que a gente precisa estar um pouquinho lá no passado? Porque o passado, tudo que a gente viveu é a nossa biblioteca. Todas as coisas que a gente viveu tá lá atrás. Desde o momento que a gente nasceu até o exato momento que a gente está aqui, tudo foi se armazenando no passado. Então é uma biblioteca de erros, de acertos, de experiências, de vivências, de tudo que a gente viveu. Então lá atrás tá todas as coisas que a gente viveu. Então a gente precisa olhar também lá atrás para entender, cara, o que eu fiz lá atrás que deu errado, que eu posso trazer como aprendizado para o meu presente hoje. Então a dinâmica é o seguinte: eu aprendo com o passado para aplicar no hoje para ter um futuro melhor. Então, o passado é lugar de aprendizado, você aprende com ele. O presente você vive, você faz, você desfruta, você trabalha. E o futuro você planeja. Essa é a dinâmica. Só que a gente tem vivido em uma geração que está super estimulada, que está com estímulo o tempo inteiro, que está com excesso de informação. E isso tem nos feito super estimulados, a gente não consegue, a gente não tolera mais, ó, até anotei aqui, ó, a nossa tolerância ao tédio está muito baixa. E com essa geração super estimulada que a gente vive, informação o tempo todo, vídeo o tempo todo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e a gente acompanhando tudo, nosso cérebro ele fica super estimulado com as coisas e aí a nossa tolerância fica muito baixa. A nossa tolerância fica mínima. E com esse tempo de tolerância mínima, porque a gente acostumou com estímulo rápido o tempo inteiro, com essa baixa tolerância, a nossa mente ela fica o tempo todo buscando algo para se preocupar, algum problema, só para ela não parar para sentir o tédio. Então olha que louco. A nossa mente ela está o tempo inteiro caçando algum problema, o tempo inteiro caçando algo para se preocupar, o tempo inteiro caçando um medo para que a nossa mente não fique parada, não fique com tédio, não fique em silêncio. Isso é muito ruim porque isso acaba tirando de você a paz de espírito. Quando você está o tempo inteiro com mente em problema, em preocupação, em medo, você acaba só pensando no futuro e esquecendo de viver e desfrutar do presente. Então isso é muito ruim. Quando a gente fica esse tempo inteiro tentando buscar algo, tentando se preocupar com algo, com medo de algo, ansioso com algo, isso rouba a nossa atenção do presente e coloca a nossa atenção só no futuro. Foi engraçado que ontem, quando eu vim para Brasília, que eu peguei o voo de São Paulo para Brasília, na hora que a gente estava, o avião estava pousando aqui em Brasília, começou a dar muita turbulência, porque o avião estava muito leve, tinha pouca gente no avião, e na hora que ele estava descendo, tinha nuvem aqui. E aí ele passou dentro da nuvem, e nessa que passou dentro da nuvem começou uma turbulência, de fato. Só que bem forte, não era leve, tava bem forte, tava tremendo pra caramba. E tava dando uns trancos assim, então tava tremendo. E aí eu e o Jobs assim, a gente tava olhando assim pra janela e tava com medo. A gente, cara, mas que é isso aqui? Nunca aconteceu com a gente. E aí a gente ali com medo e uma criança atrás da gente tava falando assim com a mãe dela. Nossa mãe, que legal, que gostoso, que delícia isso aqui. Então olha a diferença de perspectiva. Um estava focado no medo e no que poderia acontecer, ou seja, estava focado no futuro,
E o foco no futuro quer dizer excesso de controle. Então um estava focado no futuro, com medo do que poderia acontecer, e a outra, a criança, estava apenas desfrutando do momento ali, do presente. Estava curtindo aquilo que estava acontecendo. Então a gente pode entender como é disso que aconteceu, que existem diferentes perspectivas em que a gente pode olhar a nossa vida. O que manda de fato é a perspectiva. Porque pode acontecer o que for na nossa vida. Se a gente conseguir enxergar com os olhos de uma criança, a gente vai passar pela situação ou pelo momento desfrutando dele. E não apenas nos preocupando de fato com algo, mas desfrutando do momento. Então não importa a situação que for, não importa o momento que for, se a gente colocar os nossos olhos como uma criança pura, simples, inocente e viver de fato o momento, não importa o que aconteça, mas viver de fato o momento, a gente começa a entrar em um processo de viver o presente, de desfrutar do presente. Porque estava com medo, preocupado com o futuro, e preocupação com o futuro quer dizer excesso de controle. Você está querendo controlar o tempo inteiro a sua vida. E a preocupação e a ansiedade com o futuro, ela diz respeito a uma falta de confiança até mesmo com Deus. Porque está tudo escrito. Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem a seus pedidos a Deus. Então, em Filipenses 4:6 está dizendo para a gente não andar ansiosos por coisa alguma, mas a gente todo o tempo orar e com ação de graças. O que é ação de graças? Gratidão, porque a gratidão ela inibe toda preocupação e medo. Vocês sabiam disso? Cientificamente falando, o cérebro, quando você entra em um estado de gratidão, ou seja, de agradecer por tudo, ele inibe toda a distração, toda a preocupação e medo que possa vir no seu cérebro de novo. Então, olha que louco. Quando você entra em um estado de gratidão e quando você começa a orar todo o tempo e a discernir as coisas, você não anda mais ansioso. E olha só como é que a Bíblia fala isso claramente e a ciência descobriu hoje. Que não andem ansiosos, mas contudo, pela oração e súplica com ação de graça, ou seja, a ação de graças, a gratidão inibe a ansiedade. Então, quando a gente agradece pelo momento, em vez de tentar nos preocupar, essa gratidão vai fazer com que a ansiedade ela seja canalizada. Em Mateus capítulo 6, versículo 34, diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, em Mateus está dizendo para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai trazer as próprias preocupações e o próprio mal dele. A gente precisa se preocupar com o hoje. Em Eclesiastes diz que tudo tem o seu tempo. Então, essa preocupação com o futuro ou essa ansiedade com o futuro é um excesso de controle em que a gente tem em controlar tudo ao nosso redor. Só que eu faço uma pergunta para vocês. Ontem no avião, eu tinha controle de alguma coisa lá? Eu não tinha controle de nada no avião. Naquela hora da turbulência, eu não tinha controle nenhum. Eu não podia fazer nada ali. Nada. A única coisa que estava ao meu alcance era a oração. Então, entende que a preocupação e a ansiedade vem por esse excesso de controle, da gente querer controlar tudo e não viver o momento? Olha a diferença, cara, é nítida a diferença entre eu e o meu amigo lá com medo e a criança de fundo achando o máximo aquela bagunça do avião. Então olha que louco, eu tô trazendo um exemplo simples que aconteceu comigo ontem, mas pode ter vários exemplos que às vezes acontece com você. Às vezes você está tão preocupado com algo, tão preocupado com algo, tão ansioso com algo, tão ansioso com algo, e você acaba vivendo isso e não foi nada daquilo que você imaginou na sua cabeça. 85% a ciência diz que 85% das nossas preocupações nem sequer vão acontecer.
A neurociência diz que nós temos mais ou menos entre 60 a 70 mil pensamentos por dia. 60 a 70 mil pensamentos por dia. Desses 60 a 70 mil pensamentos por dia, mais ou menos 85% deles são iguais aos de ontem. Ou seja, a gente está meio que vivendo repetidamente um ciclo automatizado, onde os mesmos pensamentos, a grande parte dos pensamentos são iguais aos de ontem, e assim vai indo. Igual amanhã, igual de hoje, o depois de amanhã, igual ao de amanhã. Então a gente está vivendo a mesmice. Ou seja, aquilo que você se preocupa todo dia não vai acontecer. Tem 85% de chance de não acontecer aquilo que você está se preocupando. Porque é uma idealização que a sua cabeça criou. Mas, João, por que isso acontece? Porque lá atrás, quando o homem tinha que lutar para sobreviver, tinha que fazer aquele rolê todo que a gente já sabe, de caverna e tudo mais, o cérebro era programado para ou lutar ou fugir. O cérebro vivia em estado de alerta. Então eles tinham que estar alerta para caçar, para comer, às vezes algum inimigo. E isso perpetuou até hoje. E ainda mais com esses super estímulos que a gente tem hoje, o nosso cérebro está o tempo todo em estado de alerta. Então a gente fica o tempo inteiro alerta, buscando algo para se preocupar e para ter medo e para ficar ansioso, para não sentir o tédio. Para não sentir o tédio. E isso é muito louco. Então como que a gente resolve isso, João? A gente precisa praticar. Praticar. Porque tudo aquilo que a gente repete, a gente se torna bom nisso. Tanto ruim, tanto bom. Então, se você se preocupa todo dia, fica ansioso todo dia, você está treinando a sua mente, o seu corpo, o seu cérebro para sentir isso todo dia, porque é um treino, vira um hábito. Olha que louco. Então, a gente precisa cortar esse hábito, a gente precisa quebrar esse padrão. A gente precisa trocar o fluxo de pensamento. A gente precisa quebrar esse padrão de pensamento ruim. A gente precisa quebrar esse padrão de preocupação. Como? Cara, vivendo o presente. Eu estava conversando com um amigo ontem. Tudo está escrito. Só que muitas das vezes nos falta confiança apenas. Está escrito. A gente acabou de ler aqui, ó, Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mateus 6:34. Não se preocupem com o amanhã. Está escrito na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Está escrito isso aqui. Então, tá tudo claro pra gente. Só falta a gente confiar nisso aqui 100% e não duvidar. Porque muitas das vezes, esse excesso de controle que a gente tem, de querer controlar tudo na nossa vida, de querer deixar tudo na palma das nossas mãos, isso nos sobrecarrega porque a gente não nasceu para isso. A gente nasceu para soltar. A gente nasceu para dominar sobre todas as coisas e a gente nasceu para soltar. Para soltar as coisas. Ser desapegado. Eu acho que uma das maiores habilidades que a gente pode ter no mundo de hoje que a gente vive é o desapego. É a gente ser desapegado com as coisas. Peraí, o que falou aqui? O hoje será o amanhã será o passado. Onde ficarão gravados que vamos... Ixi, não entendi foi nada, vô. Entendi nada. Mas enfim, eu acho que uma das maiores habilidades é o desapego. É a gente desapegar. A gente ser desapegado com as coisas e com as coisas, tá? Com as coisas. Desapegado com as coisas aqui da terra e ser muito apegado com as coisas do céu. Porque uma vez que a gente para escutar os céus, a gente consegue governar aqui na terra. Uma vez que a gente para escutar os céus, a gente para de se preocupar com as coisas aqui da terra. Por que essas preocupações, esses medos e essa ansiedade ela vem? Porque o ser humano nasceu não, mas desenvolveu os 3 grandes medos. Medo de rejeição, medo de fracasso e medo da morte. Só que eu já fiz uma live sobre isso. E esses 3 são grandes medos do ser humano, só que eles são resolvidos na Bíblia. Eles são resolvidos na Bíblia. Então já está tudo escrito, só falta a gente confiar.
Só falta a gente confiar. Então, não é sobre a gente viver preocupado com tudo, porque isso é excesso de controle. Isso também, se a gente for ir profundo, tem uma pitada de orgulho. Excesso de controle tem uma pitada de orgulho, porque a pessoa se acha tão importante que nada pode fugir da mão dela. Então, olha só que louco. É lógico que o medo é natural do ser humano, mas o medo que paralisa aí não. Tem gente que não voa de avião porque o medo paralisa tanto que ela não voa. E isso é muito ruim, porque é um excesso de controle. Ela preserva tanto a vida dela que eu tô falando que não tem que preservar, tá, gente? Mas eu tô falando que esse excesso de controle impede a pessoa de viver momentos extraordinários. Esse excesso de controle absurdo impede a gente de viver algo maravilhoso que Deus tem pra gente. O excesso de controle no futuro, o excesso de preocupação no futuro, o excesso de ansiedade no futuro, nos impede de viver aquilo que Deus tem pra gente agora. Porque Deus tem algo preparado pra gente todos os dias. A palavra diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Então toda manhã Deus tem uma misericórdia nova pra gente. Só que quando a gente fica apegado demais com as coisas, quando a gente fica tentando controlar tudo, Deus meio que vira pra gente e fala assim: ah, já que você é o bichão, que você quer controlar tudo, então vai, controla tudo aí. Controla tudo aí. Nem tudo em excesso é ruim. Depende do que você faz com o excesso. O excesso de medo, o medo, a preocupação, a ansiedade, ela pode não ser ruim. Depende do que você faz com ela. Depende da forma que você canaliza ela. Trauma do passado. Experiências ruins do passado. Coisas que talvez até hoje te faz, só de você lembrar, você fica mal. Algo do passado. Talvez não seja para você resolver isso, mas talvez seja para você canalizar isso em algo hoje. Como assim, João? Às vezes você olha para o passado e você sente um medo, você sente raiva porque fez algo ruim e quer ser diferente. Em vez de você tentar resolver isso, por que você não pega essa energia que você sente quando você lembra daquilo e traduz hoje, canaliza hoje para mudar, para fazer algo novo, para fazer algo diferente? Em vez de a gente ficar se preocupando e ansioso por futuro, por que a gente não pega a ansiedade e a preocupação e usa essa energia que a gente sente para fazer algo agora? Vocês estão entendendo? Porque às vezes a gente gasta tanta energia e é uma energia absurda, cara. Quando a gente gasta algo, quando a gente se preocupa com algo. Quando a gente está se preocupando com algo, essa preocupação, sabe aquela preocupação que dói? Essa preocupação gasta muita energia nossa. Então por que não usar essa energia e canalizar ela em algo bom? Entende? Então não importa o que aconteça, importa o que a gente faz com aquilo que tem acontecido no nosso redor. Porque o que acontece, as circunstâncias da vida, a gente não tem o controle sobre elas. Mas o que a gente faz com as circunstâncias da vida, aí sim está no nosso controle. O que a gente faz. Mas agora, tem muitas coisas que não estão no nosso controle. Então, essa live de hoje eu estou construindo uma linha de raciocínio para te levar a um ponto só. Cuidado com o excesso de controle. Cuidado com querer controlar tudo, porque uma preocupação excessiva com algo é nada mais, nada menos do que você querendo controlar aquilo. Uma ansiedade excessiva por algo é você querendo controlar aquilo. E se você vasculhar bem fundo, tem uma pitada de orgulho. Porque o excesso de controle é você querer controlar, é você ser orgulhoso e querer controlar tudo ao seu redor. Não estou generalizando, não é só disso que vem a preocupação e a ansiedade, tá? Mas estou falando que grande parte das pessoas é por conta disso. Mas não é só isso, tem outros problemas psicológicos também e tudo mais. Mas isso aí não vem ao caso agora. Mas
Esse excesso de controle vai nos impedir de viver e desfrutar do momento. Porque, às vezes, olha só que louco. Olha que louco. Às vezes você está preocupado tanto com algo, ansioso por algo, às vezes, algo não sei, qualquer coisa, e esse algo chega até você. E você viu que não era nada demais, não aconteceu nada demais, e agora que você viu que tá tudo certo, em vez de você desfrutar, já que não deu nada mal, você vai buscar outra coisa para se preocupar e sentir ansioso do que viver o presente. É assim ou não é? Tem algo nos esperando, a gente se preocupa e sente ansiedade por isso, chega nesse algo, viu que não aconteceu nada, e às vezes nem chega, e aí a gente, em vez de desfrutar do momento, a gente está pensando já no próximo, preocupado com o próximo. Eu vi algo que é muito, real, 100% real. A gente acorda já pensando no café da manhã. A gente toma café da manhã já pensando no banho. A gente tá tomando banho já pensando no que tem que fazer no dia. A gente tá o tempo todo pensando no próximo, no próximo, no próximo, em vez de viver o presente. Como que acaba com isso? Planejamento. Planejamento é o que acaba com isso, porque quando você tira daqui e põe no papel ou no computador, em algum lugar visível, você não precisa mais ficar pensando nisso o tempo inteiro. Tá escrito, aí você é só olhar. Aí, mesma coisa na palavra. Tá escrito, é só a gente ficar olhando. A palavra diz: traga à memória aquilo que nos dá esperança. Tá escrito na Bíblia. Deixa eu pesquisar aqui, eu não lembro o versículo. Ó. Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, a Bíblia diz para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, se algo te dá esperança, traga isso à memória, porque isso muda completamente o estado atual que você está. Ô Lucas, é isso aí. Aí, ó, o Lucas trouxe um dado aí, ó, que eu falei 85%, então eu errei um pouquinho. Isso significa mais, nem chega a acontecer. É verdade, é só a idealização da nossa cabeça. Então, quando a gente entende isso, eu não quero que essa live seja apenas uma motivação, tá? Que você entendeu aqui algumas coisas e agora vai se sentiu energizada, vai sair da live tocando terror e no outro dia já está se preocupando com tudo de novo. Não, eu quero que seja uma aplicação na sua vida. Então começa a aplicar isso todos os dias. Não se preocupem com o amanhã. Não andem ansiosos por coisa alguma. Tá tudo escrito. Tá tudo escrito. É só a gente obedecer o que está escrito. Porque toda desobediência gera um sacrifício. Toda desobediência é um sacrifício. E sacrificar é pior do que obedecer. Sacrificar não é bom. Sacrificar era lá no tempo quando não tinha a nova aliança, que Jesus não estava aqui na terra ainda. Lá na velha aliança lá, a galera tinha que fazer sacrifício e tudo mais para Deus e um monte de coisa. Mas hoje não. Hoje o sacrifício já foi feito por intermédio de Cristo, Jesus, e a gente tem acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. Entendeu? Então, tá tudo certo o sacrifício. Agora a gente tem que obedecer. O problema é que quando a gente não obedece, a gente acaba sacrificando. Planejo, mas dificuldade em cumprir todo o plano. Cara, eu não consigo te dar uma resposta agora para isso, porque tem várias coisas, várias causas disso. Uma das causas é, por exemplo, na infância, olha que louco, uma das causas de a gente não terminar tudo que começa é porque lá na infância, talvez, a gente foi muito machucado, rejeitado, abandonado, e por isso, quando a gente vai fazer algo hoje, na nossa cabeça, se a gente não rejeitar aquilo primeiro, se a gente não abandonar aquilo primeiro, aquilo vai nos abandonar. Olha que louco. Então tem gente que começa uma faculdade e não termina. Porque na cabeça dela, se ela terminar a faculdade, alguém vai rejeitar ela, alguém vai abandonar ela. Aí na cabeça dela, ela tem que terminar a faculdade antes, ela tem que sair da faculdade, ela tem que rejeitar e abandonar a faculdade para não ser rejeitada e abandonada. Olha que louco.
Por que que tem gente que começa a ler e não termina? Começa a ler e não termina. Começa a academia e não termina. Começa algo e não termina. Muitas das vezes é por causa disso. Porque na cabeça da pessoa, se ela terminar aquilo, ela vai ser rejeitada e abandonada. Então ela tem que abandonar e rejeitar antes de ser abandonada e rejeitada. Olha que louco. Então pode ser isso. Eu não sei, porque eu não sei a sua vida, mas pode ser. Vê aí. Mas é porque a gente também fica tentando achar causa pra tudo. Sabe? Então, tenta fazer o seguinte, em vez de tentar achar causa pra tudo, só faz. Faz um dia de cada vez, uma coisinha de cada vez, só faz. Vai fazendo. Sem planejar grandes coisas, apenas o básico. E vai fazendo. Que isso vai ir moldando esse hábito dentro de você. Fechou? Então, gente, vamos viver mais o presente, vamos desfrutar mais do momento e vamos viver mais esse dia de hoje, tá? Em vez de ficar se preocupando sempre com algo. Porque o amanhã não está no nosso controle. A gente pode sim crer no amanhã, mas ele não está no nosso controle. Está nas mãos dele. Então a gente tem que viver o agora, o 8h38, 8h39, a gente tem que viver o 8h39. Porque até o 8h40 a gente não sabe o que pode acontecer. É isso. Entende? Então fecha os olhos aí. Fecha os olhos, respira fundo. Pai, a Ti nós agradecemos por essa live, por esse momento. Pai, nos ensina, Senhor, a viver mais o presente, a desfrutar mais do presente. Pai, que a gente possa ter uma confiança plena na Tua palavra. Mas a gente entende que para confiar 100% a gente precisa conhecer aquele que a gente vai depositar a nossa confiança. Então que o Senhor possa colocar nos nossos corações hoje, Senhor, em nome de Jesus, uma fome e uma sede pelo Senhor. Uma fome e uma sede de aprender de Ti, de conhecer mais a Ti. Uma fome e uma sede de procurar e buscar a Tua palavra, Senhor. Uma fome e uma sede de buscar a Tua presença, Senhor. Uma fome e uma sede de mergulhar completamente naquilo que o Senhor tem pra gente. Mergulhar completamente em Ti, Jesus. Pai, que toda preocupação, ansiedade, medo venha cair por terra agora, em nome de Jesus. Que todo medo, que toda ansiedade, que toda preocupação seja transformada em paz, em amor, em alegria, em bom ânimo, em abundância. Que tudo aquilo que nos impede, que a gente possa traduzir isso para algo que vá nos alavancar em vez de nos travar. Então, Pai, entra nos nossos corações hoje, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade aqui. Entra nos nossos corações, faça toda a transformação, revele aquilo que tem que ser revelado e nos mude. Eis-nos aqui para a Tua obra, eis-nos aqui para o Senhor fazer uma transformação e que seja feita a Tua vontade na nossa vida, Jesus. Amém. Amém. Workflows dividindo tarefas. Aí, ó. Aí, ó. O Lucas tá ajudando aí, ó. É isso. Sobre isso. Assim, é isso aí. Vamos pra cima, gente, ó. Até amanhã. Amanhã tem live 9 horas da noite. E depois, segunda-feira, a gente tem live também. Valeu, gente. Tamo junto. Deus abençoe a vida de vocês. É nóis.